Olá, profissionais da saúde estética. Sejam bem-vindos a mais um treinamento cíclico. Sou Isabel Luiza Piatti, diretora de treinamentos, pesquisa e desenvolvimentos da Bonavita Cosméticos. E hoje eu trago um assunto que é muito envolvente para vocês profissionais. A definição desse assunto de hoje foi devido a muitos questionamentos encontrados em nossos treinamentos, pré-congressos e simpósios pelo Brasil inteiro a respeito de uma possibilidade de atuação do profissional de estética, que é como trabalhar com o ortomolecular. Portanto, o assunto de hoje é a terapia ortomolecular aplicada à estética. Mas para começarmos a falar desse assunto, nós precisamos entender primeiro o que seria a ortomolecular. Eu começo da seguinte forma, com uma pergunta para vocês, para que vocês venham a refletir e vocês, chegando no final desse treinamento, possam realmente perceber se vocês já atuam com a ortomolecular na estética. A pergunta é a seguinte: pensem e entre vocês ali questionem quem já trabalha com ortomolecular, quem já é profissional da saúde estética que tem produtos cosméticos de ortomolecular em sua cabine. Fiquem pensando, porque eu tenho certeza que até o término deste nosso bate-papo, você descobrirá que você já é um terapeuta ortomolecular dentro da saúde estética. Vamos começar então explicando para vocês o significado da palavra ortomolecular. O orto, que é de origem grega, significa correção. Vocês já pararam para pensar que toda vez que você precisa de uma correção, você encontra orto na frente? Exemplo, ortopedia, ortodontia, ortografia. Então, significa correção. Correção da grafia, correção do dente, correção de alguma necessidade específica da estrutura óssea. Por isso, ele está presente dentro desse momento que é a ortomolecular. A palavra molecular, que é devinda do latim, significa moléculas. Então, juntando as duas, nós temos a correção das moléculas. Tá? O que é molécula? Em que momento que você vai atuar dentro da parte estética com molécula? Pele, estrutura de composição de cosméticos, tá? Por isso então esse tema, ortomolecular. Agora que vocês já conhecem o significado da palavra ortomolecular, vamos entender um pouquinho essa terapia. Então nós temos a terapia ortomolecular, que é para corrigir qualquer desequilíbrio na constituição molecular do indivíduo, principalmente porque a maioria das patologias vem acompanhada por essas alterações químicas ou bioquímicas do organismo. Por isso então, você vai proporcionar uma correção. A estética como um todo, tudo que é proposto em tratamentos é justamente para fazer correções. Então, neste momento, entra a terapia ortomolecular. E dentro da área da medicina ortomolecular, tem o mesmo direcionamento, a correção das moléculas através da estrutura da medicina. Bom, se nós entendemos então o significado da palavra ortomolecular e também entendemos que eu preciso a busca de uma homeostase do meu organismo, nós vamos então direcionar a partir de agora, dentro do organismo e principalmente dentro do maior órgão do corpo humano, que é o que nós atuamos, que é a pele, a necessidade ou o conhecimento dos nutrientes que são precisos fazer-se essa correção. O nosso organismo, ele não sintetiza, mas é extremamente importante para produzir vários tipos de moléculas e demais estruturas necessárias para o bom funcionamento do corpo, inclusive a pele. Ele não sintetiza o quê? Os nutrientes essenciais. Então vamos buscar uma reflexão. O nosso corpo é uma máquina
Essa máquina, ela é estruturada por vários sistemas: sistema ósseo, sistema muscular, sistema circulatório, sistema tegumentar, que seria, no caso, a estrutura da nossa pele, que é o nosso direcionamento de tratamento. Para manter-se esta máquina em homeostase, em equilíbrio, eu vou precisar buscar nutrientes, micronutrientes, nutrientes essenciais, que são classificados em várias situações, que nós vamos falar a seguir. E onde que nós vamos buscar esses tipos de nutrientes, gente? Se você passar muito tempo sem se alimentar, você vai sentir fraqueza no seu corpo. Então, a principal fonte desses nutrientes é justamente a alimentação, os alimentos que nós vamos escolher. Ali nós vamos encontrar esses nutrientes essenciais. E o corpo, ele não produz esses nutrientes essenciais de forma endógena, por isso que eu tenho que estar constantemente repondo esses nutrientes. Quais seriam esses nutrientes? Eu tenho um total de 47 nutrientes essencialíssimos para a homeostase, para o equilíbrio do meu corpo, com toda a sua estrutura de máquina. Quais seriam esses nutrientes essenciais? São totais de 9 aminoácidos, totais de 15 vitaminas importantes e totais de 2 ácidos graxos, mais 21 sais minerais importantes. Todos esses totais que eu estou mostrando para vocês vai aparecer agora na tela ali. Então, na relação de aminoácidos, totalizando os 9 aminoácidos na necessidade, temos a lista de todos eles ali. Eu não vou comentar todos eles para que nós possamos adiantar com o nosso assunto. Temos também a lista das 15 vitaminas essenciais, dos ácidos graxos e dos minerais. Com isso, aquela velha frase: você é o que você come. Se você não tem um equilíbrio na alimentação, não tem um prato colorido, eu estou dizendo prato colorido devido a vários tipos de nutrientes, legumes, verduras, frutas, sais minerais importantes e etc. Não estou dizendo um prato colorido, ele pintadinho, tá? Então, por favor, preste atenção nessa situação. Se você optar por alimentos que não vão repor esses nutrientes essenciais, o teu equilíbrio corpóreo, a tua homeostase nessa sua máquina, não ocorrerá. Dessa forma, acontecerá aparecimento de doenças ou patologias específicas, seja ela do corpo ou da pele. Portanto, a frase, você é o que você come, é a mais pura verdade. Então, eu convido vocês, através dessa tela que será colocado, mostrando o que é uma alimentação colorida, uma alimentação variada, e convido vocês para refletir então. A partir do momento que você tem essa dieta balanceada, você terá qualidade dos alimentos, com quantidade de nutrientes essenciais, terá um envelhecimento e patologias que, associadas a essa dificuldade de absorção de nutrientes, elas poderão ser aceleradas ou ser freadas. E falando em quantidade, qual seria a quantidade suficiente desses nutrientes? Por isso, então, você tem que estar sempre ciente na busca de uma qualidade da tua alimentação para dar os nutrientes essenciais e proporcionar a terapia ortomolecular, que nada mais é do que o reestabelecimento do teu corpo ou o reestabelecimento da homeostasia. Então você vai ter que buscar aminoácidos, vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais para ter um equilíbrio do seu corpo. Além da alimentação, que você tem que ter a consciência de busca de qualidade, dentro da área da saúde estética, teremos produtos específicos conhecidos como nutricosméticos, que são suplementos nutricionais que foram desenvolvidos especificamente para cada alteração inestética ser tratada de forma adequada e que se encaixam em venda livre, ou seja, não precisa de uma prescrição.
Por isso, você, profissional da saúde estética, tem todas as condições no momento da avaliação da tua cliente, seja avaliação facial, avaliação corporal, indicar esses nutricosméticos para dar potencialização ao tratamento. Por que os nutricosméticos chegam com força nesse momento da ortomolecular? Porque hoje nós temos uma vida muito corrida, não temos tempo de preparar adequadamente os alimentos para ter esse prato colorido e de qualidade. E o fornecimento desses alimentos para conosco, no momento que a gente se alimenta, a gente não sabe exatamente a origem, como foi feito o preparo, se foi feito de uma forma adequada para o aproveitamento de todas as vitaminas, sais minerais e aminoácidos essenciais importantes, e até mesmo pela estrutura do nosso corpo. Será que nós estamos com o nosso sistema digestório equilibrado para fazer uma absorção adequada desses nutrientes? Por isso, então, os nutricosméticos chegam para serem repostos de uma forma equilibrada no nosso organismo, buscando a homeostase. Com isso, tem o reflexo em beleza e saúde, diminuindo as alterações anestéticas, do qual tanto a nossa alimentação adequada como os nutricosméticos estão propostos a potencializar esse resultado. Agora, mais uma reflexão para todos vocês que estão assistindo e poderem entender a questão da terapia ortomolecular. O nosso corpo é uma máquina e que tem os seus sistemas. O último sistema a ser nutrido no momento que você tem equilíbrio na sua alimentação, que você tem a reposição de nutrientes através dos nutricosméticos adequados, o último sistema a ser alimentado por essa reposição de nutrientes é a nossa pele. Os anexos, o cabelo e a unha. Portanto, é importantíssimo buscar a qualidade da alimentação e a suplementação nutricional. Mas, quando eu quero atingir o maior órgão do corpo humano de uma forma mais rápida, eu preciso buscar então a ortomolecular de forma tópica. Aí entra em ação a escolha correta dos cosméticos que você venha a selecionar para o teu atendimento, para o teu tratamento estético. Por isso, a ortomolecular, ela também se encaixa na ortomolecular cosmética, produtos de aplicação tópica, porque assim a nossa pele será o primeiro sistema a receber as reposições dos nutrientes essenciais e assim ter uma qualidade de pele adequada. Seria como se fosse o prato colorido para você alimentar a tua pele, que está muito bem aqui nessa figura representada, mostrando como seria a forma de alimentar essa pele. Vamos começar então a correlacionar esses nutrientes essenciais que vocês já aprenderam, que são 47 nutrientes essenciais para o teu corpo, para a tua pele. Primeiro deles, ácidos graxos. Os dois ácidos graxos mais importantes ali relacionados está o linoleico, que é o ômega 6, e o linolênico, que é o ômega 3. Vamos pensar um pouquinho aqui. Qual é a estrutura da nossa célula? Membrana plasmática, constituída de fosfolipídios, lipídios, gordura. Então eu preciso buscar nos cosméticos, na sua base de estrutura inicial, que seria a base do cosmético, composição de ômegas. Portanto, mais uma vez estamos mostrando para vocês a importância da escolha de um cosmético livre de óleo mineral. Por quê? O óleo mineral, ou também conhecido no Inc. Name como parafino líquido ou mineral oil, assim também como a parafina, conhecido no Inc. Name como parafin, eles não trazem nutrientes nenhum para serem repostos à nossa pele. São derivados do petróleo e são irritativos, causam tamponamentos e não têm nutrientes nenhum. Se você é uma terapeuta, uma profissional da saúde estética que quer trabalhar com terapia ortomolecular, se você já escolheu o cosmético que você vai atuar
e que na base tem a presença do parafino líquido, do mineral oil, do parafim, você já não está trabalhando com o cosmético ortomolecular. Por isso, você tem que optar por cosméticos que tenham óleos vegetais. Oriundos de onde? De amêndoas, do girassol, da semente de uva, enfim, várias outras origens vegetais que são ricos em ômegas. Então, a partir do momento que você faz a escolha correta de um cosmético que apresentem bases vegetais, você já está optando por um cosmético de terapia ortomolecular. E esses ácidos graxos presentes nos óleos vegetais que estão na base dos produtos cosméticos terão já uma função de recuperação de barreira, diminuindo o TIL, que seria a perda de água transepidermal, ou também conhecido como PAT aqui no Brasil, perda de água transepidermal, e aumentando os EFAs, que seriam os óleos essenciais, os ácidos graxos essenciais presentes na estrutura da nossa pele. Quando a gente tem o aumento desses EFAs, desses ácidos graxos essenciais, eu terei uma diminuição na perda de água através da minha pele. Diminuindo a perda de água através da minha pele, eu mantenho muito mais a hidratação da minha pele. Sem contar que eu estou melhorando a estrutura da barreira cutânea, sem contar que eu estou dando às células um fortalecimento da estrutura da membrana plasmática e dessa forma o cosmético já está trabalhando ao meu favor. Por isso, então, eu já estou trabalhando com terapia ortomolecular. Passamos agora, então, para os aminoácidos. O que são os aminoácidos? Você sabia que toda proteína ela é formada por combinações de aminoácidos? Pergunta, o que é uma proteína? Principalmente quando se fala de pele? Isso, fibras de colágeno, de elastina, miofibrilas, tá? Estruturas que vão dar sustentação à pele, são conhecidos como proteínas, tá? O queratinócito, por exemplo, também é considerado uma proteína. E para a formação dessas proteínas, eu preciso da presença de aminoácidos. Observem aqui na figura. A estrutura de uma proteína chamada colágeno, ela é através de tripla hélice, do qual ele precisa ser formado por muitos aminoácidos presentes. Vamos observar então aqui, mais adiante um pouquinho, essa estrutura específica. Eu vou falar para vocês e também vou apresentar na gravura. A função principal dos aminoácidos nessa estrutura de proteínas seriam qual? Estruturais, que daí seriam músculo, pele, cabelo e unha. Comunicação celular e regulação biológica. Defesa, criando anticorpos e imunidade. E atividades enzimáticas que estimulam o metabolismo. Assim, a sua máquina, que é o corpo, estará em equilíbrio porque não faltará aminoácidos para todas essas reações, funções específicas provenientes da necessidade dos aminoácidos presentes na ortomolecular. E falando em aminoácidos, principalmente falando-se de colágeno, que é uma das proteínas que a gente mais lembra quando se fala de pele e quando se fala de estética, nós oferecemos então aqui para vocês aminoácido da forma ALT, que seria o quê? O nosso Collagen Active. Esse Collagen Active ele traz 10 gramas de colágeno em uma medida de 30 ml por dia. Então você toma 30 ml, você terá aminoácidos para a produção de colágeno na sua pele, numa quantidade de 10 gramas de colágeno. Então, o que é o Collagen Active? Ele não é colágeno para beber, mas sim colágeno hidrolisado para beber. Ou seja, estruturas de aminoácidos que vão entregar à minha pele, principalmente nas células de fibroblastos, matéria-prima principal para ser formado essas proteínas de estrutura. Proteínas de estrutura na nossa pele, colágeno. Além disso, também participa da formação de musculatura, cabelo, unha e pele.
Ajuda a combater a flacidez, propicia a síntese de colágeno pelos fibroblastos e melhora a qualidade do tecido, melhorando assim procedimentos estéticos de pré e pós-procedimentos, de rejuvenescimento e até mesmo em cuidados pré e pós-cirurgia plástica. Vou mostrar para vocês aqui a diferença da estrutura do colágeno com relação ao aminoácido. Vamos lá. Eu tenho aqui, na gravura que está aparecendo, a tripla hélice que vai formar a cadeia de aminoácidos que formará uma cadeia chamada tropocolágeno. Essa é a primeira formação da nossa fibra de colágeno total. A partir do momento que eu tenho tropocolágeno, serão unidas outras fibras de tropocolágeno que formarão o segundo processo da sequência de fibra de colágeno, que é a microfibrila. Logo em seguida, a junção de vários tropocolágenos que formam microfibrilas formarão uma fibrila. E a junção de várias fibrilas, finalmente, formarão a fibra de colágeno, que precisará sofrer um processo de hidroxilação para formar a fibra como um todo. Ali entra então agora a necessidade da vitamina C presente no nosso cosmético, na nossa busca dos alimentos. Por isso então, para formar uma fibra de colágeno, eu terei que dar aos fibroblastos os aminoácidos, que são considerados matéria-prima para uma formação básica do colágeno. Essa foto que vocês estão vendo agora é a comparação do tamanho de um aminoácido ao tamanho de um colágeno. Uma molécula de aminoácido é aproximadamente 3.000 vezes menor do que a do colágeno. Uma molécula de colágeno é aproximadamente 3.000 vezes maior do que um aminoácido. Por isso, então, nós precisamos, quando queremos formar colágeno, entregar aminoácidos importantes ao nosso corpo, que é a nossa máquina, que seriam encontradas na alimentação, no nutricosméticos e também no produto tópico. Vocês começam a perceber então ali que existe a união do IN, que é o nutricosméticos, com o OUT, que é o cosmético. E esses aminoácidos, além de formação de novas fibras de colágeno, eles também participam da hidratação da pele. Vocês podem visualizar aqui nessa figura que está aparecendo na tela, que a diferença da pele hidratada e ressecada é a quantidade de estrutura mantida, ou seja, gotículas de água mantida na pele. E como que os aminoácidos vão atuar nessa questão de hidratação? Através do NMF. Metade do NMF é formado por aminoácidos e um componente derivado de aminoácido é o PCA. Por isso, então, buscarem ativos cosméticos para a reposição de nutrientes da hidratação, aminoácidos que estão presentes na estrutura PCA. Especificamente dentro dos produtos Bonavita, nós vamos encontrar isso em vários produtos, que nós vamos começar a relatar agora onde encontrar a ortomolecular nos produtos Bonavita, mas coloco dois em específico nesse momento. Águas duras, que tem o composto fisiogenil, contendo os minerais sódio, magnésio, zinco e manganês, em forma PCA, ou seja, associado ao aminoácido para aumentar mais ainda a hidratação. E o carbonato de cálcio, que é um ativador enzimático. Temos também a loção hidrotônica e a iluminadora, que contém o Prodeo 400, que é riquíssimo em PCA, principalmente o PCA-NA, que o NA é o sódio, aumenta mais ainda a hidratação, e o Quiditate, que é um bioativo à base de água de coco verde integral, que tem a vetorização através dos polissacarídeos sulfatados e rico em aminoácidos e sais minerais. Então vocês começam a perceber que nós temos ativos que vão entrar na composição de aminoácidos importantes para a hidratação.
O Kidtat ele também é muito importante porque ele estimula o crescimento de fibroblastos, aumentando também o nível de colágeno tipo 1 na nossa pele. Então, além da hidratação, ele também trará essa questão de estímulo de produção de novas fibras de colágeno. Ele vai trabalhar lá na célula de fibroblasto, entregando os aminoácidos para que sejam produzidas as fibras de colágeno tipo 1, que é a mais encontrada na nossa pele. Dessa forma, vocês podem perceber, então, que os aminoácidos, além da importância da hidratação, também entregará para os fibroblastos a matéria-prima importante para transformar isso em colágeno, principalmente o colágeno tipo 1, que é o mais encontrado na nossa pele. Eu acho que agora vocês começaram a perceber o potencial enorme que vocês têm como profissionais da saúde estética em trabalhar com terapia ortomolecular. Eu acho que agora vocês começaram a perceber que muitos de vocês já são terapeutas ortomolecular quando escolhem um produto cosmético adequado. E dentro dos produtos Bonavita, quais seriam os produtos que têm esse apelo de terapia ortomolecular em cosméticos? Se vocês começarem a reparar, desde a escolha da base correta, você já tem um produto cosmético ortomolecular. Por quê? Bases ricas em óleos vegetais que são ricos em ômegas, certo? Mas vamos aqui na tela. Reposição de aminoácidos eu vou encontrar com um ativo chamado Raffermine, porque é riquíssimo no aminoácido chamado hidroxiprolina. É rico com um ativo chamado nutripeptídeos, com ativos extrato de aveia, extrato de soja, que é o Biosoy Milk, o próprio hidroxiprolizilane C, que é a hidroxiprolina vetorizada com silícios, contendo os aminoácidos de ácido aspartico e hidroxiprolina. Vocês já começaram a correlacionar falando desses ativos com alguns produtos Bonavita? Gente, Raffermine, nutripeptídeo, ômegas, XARL, DMAI, Biolift, Bioflex. Vamos encontrar, por exemplo, no Cafeine Sculpt também. Um produto muito simples, digamos assim, dentro dos cosméticos Bonavita. O creme de algas. Qual é o ativo que tem dentro do creme de algas? Algas marinhas. Percebo que num produto muito simples, vocês têm um ortomolecular muito legal. Porque você tem uma base rica em ômegas, mas você tem as algas marinhas que são ricas em minerais, em sais minerais, tá? Então você já tem ali a ortomolecular junto. Os aminoácidos ômegas e silícios, vocês vão encontrar numa dupla muito queridinha de todos vocês, chamado Kit Day Night. Dentro do nosso produto Day, que é o gel creme nanocápsulas, nós temos todos os ativos que vão fazer a proteção contra agentes externos no dia a dia e que também são considerados aminoácidos, vitaminas, ômegas e assim por diante. E dentro do produto para ser utilizado à noite, para a regeneração, você tem lá os nutripeptídeos, o Raffermine, o carnosine, que é um antiglicante, e que também tem a função, a ação de ortomolecular. Sem contar os ômegas, porque estão presentes na base. Um outro produto que vocês conhecem muito dentro da linha Bonavita e que se encaixa muito bem nesse perfil de ortomolecular, o Ionto-Vita Tonus, riquíssimos em aminoácidos e sais minerais, através da presença de algas marinhas, do extrato de aveia, do leite de soja, que é o Biosoy Milk, do próprio Kidtat, que são aminoácidos e sais minerais associados a silícios, e os lipossomas de coenzima Q10, que também é um antioxidante muito importante para a prevenção do ataque de radicais livres. Falando em radical livre, o radical livre, ele é desenvolvido dentro do nosso corpo através da inspiração quando a gente joga o oxigênio para dentro do corpo. O radical livre é proveniente do oxigênio. O oxigênio, quando absorvido, ele é
utilizado para o bem, mas um pequeno percentual dele será oxidado, perderá uma molécula. Esse elétron que o oxigênio perdeu, ele torna-se livre e será utilizado para o mal, aonde ele irá atacar as estruturas das células, provocando o envelhecimento. Esses radicais livres têm específicos que atacam membrana plasmática, tem específico que ataca o núcleo, tem específico que ataca a parte de mitocôndrias e assim por diante. Então, quando eu pensar em termos de ortomolecular, eu preciso buscar para neutralizar esses radicais livres os antioxidantes. Quais são os antioxidantes que você já ouviu falar? Quais são os antioxidantes que você conhece? Nós temos ali como antioxidantes as vitaminas. Nossa, vitamina C, vitamina E, vitamina A, todo mundo fala, todo mundo conhece. Mas nós temos muitos antioxidantes que são provenientes dos sais minerais. Então, os antioxidantes provenientes de vitaminas, eles vão atuar na neutralização de determinados radicais livres que atacam determinada área das células. Os antioxidantes provenientes dos sais minerais irão atuar em determinados radicais livres que atacam determinadas áreas dentro da célula. Por isso, então, eu tenho que ter sinergia de antioxidantes em formulações, tá? Antioxidantes provenientes de sais minerais, temos o cálcio, o zinco, o manganês, os silícios, o selênio e assim por diante. As vitaminas, elas são potentes substâncias orgânicas essenciais para o funcionamento normal do organismo e desempenham funções essenciais e vitais. Então, elas têm ação antioxidante, elas têm ação regenerante, elas têm ação estimuladoras. Por exemplo, a vitamina C, muito conhecida como clareadora, como antioxidante, mas ela tem uma função muito importante no nosso corpo, que é auxiliar a hidroxilação das fibras de colágeno. Então, para que ocorra o processo de produção e finalização de uma fibra de colágeno, eu tenho que ter, além dos aminoácidos, a presença da vitamina C. As funções específicas das vitaminas: antioxidante, essencial síntese de colágeno e proteoglicanas, proteção e estimulação de renovação celular, potencializadoras e regeneradoras através da vitamina E e ação clareadora. Isso eu estou falando de uma vitamina específica, que é a vitamina C. Já a vitamina E, ela tem ação antioxidante, inibe a peroxidação lipídica, recupera a vitamina C oxidada. Olha que interessante, gente, sinergia de vitamina aqui. Ela vai recuperar vitamina C oxidada. Reduz danos induzidos pela radiação ultravioleta e é cofator na formação da glutationa peroxidase, que é uma importante enzima com função antioxidante. Vocês começam a perceber então que toda uma combinação presente dentro de um cosmético tem ação ortomolecular para que o resultado final seja eficaz. E onde nós vamos encontrar essas duas vitaminas em sinergia dentro da formulação dos produtos Bonavita? Nós temos no Hidrasan Progress, nós temos no Solar Hidractive, vitaminas C e complexo B, aonde tem uma função, além de antioxidante, proteção contra envelhecimento precoce, nutrição e hidratação. Temos também uma máscara riquíssima em vitamina C, conhecida como Vita-C Enzyme. Todo mundo conhece ela como máscara de vitamina C, tá? Mas a função aqui é a renovação celular estimulada pela presença das enzimas, que são Renilzyme e Pumpkinzyme, juntamente com a presença da vitamina C, que entra com função clareadora, estimuladora de produção de novas fibras e ação antioxidante. Chegamos aos sais minerais. Esses sais minerais, muito conhecido, nós temos uma classificação específica dele, que nós vamos colocá-lo dentro de um conceito de ortomolecular. Estão presentes em todos os tecidos e organismos humanos, ação do metabolismo de energia e síntese,
balanço iônico no interior das células, constituição dos nossos tecidos e participação na atividade de várias enzimas. Essas são as funções dos sais minerais que a gente utiliza no nosso corpo, oriundos através da alimentação, nutricosmético ou produto tópico. Qual que é essa classificação específica desses sais minerais? Macroelemento e microelemento. Macro, grande, micro, pequeno. Então, os macroelementos classificados dentro da constituição do nosso corpo são aqueles sais minerais que a gente encontra em grande quantidade e que precisam estar em grande quantidade para fazer sua função. Exemplo, cálcio, sódio, magnésio, são exemplos de sais minerais encontrados no nosso corpo de uma forma macro e que também fazem parte da ortomolecular. Já os oligoselementos são sais minerais encontrados no nosso corpo, só que de uma forma muito pequena. Apesar de encontrar-se em concentrações pequenas, quando falta, existe uma alteração muito expressiva. Então, mesmo eles se encontrando em pequenas quantidades no nosso corpo, porque óligo significa pequeno, eu preciso repor esses oligoselementos, esses sais minerais, para que haja uma homeostase no meu organismo, na minha pele. São exemplos de oligoelementos: zinco, cobre e manganês. Por exemplo, se eu pensar num zinco, numa grande quantidade como o cálcio é no nosso corpo, quando eu penso em cálcio no corpo, eu penso em ossos, dentes, unha, pele, até mesmo estrutura muscular. Então, eu tenho que ter muita quantidade. Mas se eu pensar em zinco em grande quantidade no nosso corpo, é como se a gente tivesse virado uma telha de zinco, né? Então, essa é a diferença do macroelemento para o oligoelemento. O zinco, eu tenho que ter numa pequena quantidade, mas quando eu tenho falta dele, eu tenho reflexos na pele, principalmente. Falta de zinco, eu tenho problema de acne, né? Só para ter uma correlação, para vocês poderem entender. E a importância de sais minerais para a nossa pele? Pele firme e saudável. Zinco, manganês, magnésio e sódio. Encontramos ali, então, o fisiogenil. O fisiogenil, ele é considerado o café da manhã para a nossa pele. E quando falta, você já passou o dia sem café da manhã, se sente totalmente inútil o dia inteiro, né? Ele é uma combinação desses 4 sais minerais vetorizados pelas moléculas do PCA. Você lembra lá no começo que nós falamos do PCA na estrutura de hidratação? Então aqui ele está vetorizando esses sais minerais importantes. Como ele é considerado o café da manhã para a nossa pele, então quando a nossa pele acorda, para retirar aquela expressão de cansada, ela precisa ser tonificada, fortificada, etc. Por isso, então, o fisiogenil ele tem a função de hidratação, produção de energia através do ATP, estímulo de metabolismo e renovação de queratinócitos e proteção e reparação de danos. Olha a importância desse composto. Então, esse composto, ele se encontrará numa sinergia, onde eu terei os oligoselementos específicos para dar a função de reestruturação da nossa pele, principalmente quando se fala em recuperação de barreira, tá, gente? O zinco, por exemplo, ele é o guarda-costas das células. Ele promove o efeito de defesa, ação antioxidante, ação de proteção, ação de reparação e é antisséptico. E olha a ação mais importante dele, ó, coenzima de mais de 200 reações metabólicas importantes para a nossa pele. Por isso a importância de ele estar presente, mesmo que em pequena quantidade, oligoelemento. O magnésio, ele é considerado a fonte da juventude, então ele vai proporcionar energia, metabolismo celular, ATP. Ele vai proporcionar síntese de reações metabólicas, como absorção de carboidrato, estrutura de lipídio e proteínas. E ele é um estimulador, ativador enzimático de mais ou menos 300 enzimas importantes. Então, toda a ação da pele requer energia, por isso, então, o magnésio. Apesar do magnésio ser considerado um macroelemento. O manganês está associado à formação de tecidos conjuntivos, por exemplo, a nossa derme, presente em grande quantidade dentro dos mitocôndrias e
também protege células contra radicais livres, formando o processo de estresse oxidativo. Então, ele vai evitar esse processo oxidativo. Desempenha um papel muito fundamental na formação da ureia da nossa pele, constituindo assim a hidratação, que é o NMF. E o sódio, hidratante fisiológico da pele, e está envolvido na distribuição de água extracelular e intracelular. Extracelular fora da célula e intracelular dentro da célula. Bom, um composto tão importante assim, nós não poderíamos retê-lo somente na constituição de um produto cosmético Bonavita. Então, onde nós vamos encontrar? Acompanha na tela. Eu tenho fisiogenil nas águas duras, além de outros ativos compostos sinérgicos, mas eu vou falar aqui especificamente do fisiogenil. Eu tenho ele nas águas duras, eu tenho ele no Ionto Biofactor, Gel Creme Skin Factor. Com relação a sais minerais, nós temos também a presença do Quiditate, que está na loção hidrotônica, loção iluminadora e Ionto Vitatonus. Agora, nós chegamos na principal figura que define ortomolecular para quem pensa em ortomolecular na estética. Eu tenho certeza que quando eu iniciei esse treinamento e perguntei para vocês se vocês já trabalhavam com ortomolecular, vocês pensaram assim: eu uso argila, então eu tenho ortomolecular. A ortomolecular ela é considerada argila e, no caso da linha Bonavita, águas duras. Mas não é bem assim, né? Vocês puderam perceber que a ortomolecular está distribuída por todos os nossos produtos da composição da linha Bonavita. Mas a argila, ela é natural, de origem da terra, então ela seria de uma origem mineral, mas em termos de ativo, né, não em termos de base, que é o óleo mineral, que não faz bem para a pele, partículas extremamente finas e é riquíssimo em óleos elementos. Veja bem, a argila, ela apresenta na sua composição óleos elementos, ou seja, sais minerais essenciais para a estrutura da nossa pele, de quantidade pequena. E a argiloterapia, ou argilominerais, vai proporcionar, dentro dos protocolos de tratamentos estéticos da pele, absorção de sujidade, de oleosidade, desintoxicação, vitalização, característica plástica, realógica, leve esfoliação física, remoção de células cutâneas, facilita a entrada de substâncias ativas por oclusão, tratamento de celulite, e ação anti-inflamatória. Então, ela tem uma vasta aplicação dentro da área estética. Todas as vezes que você for trabalhar com argila, você pode diluí-la de formas diferentes. Água mineral, um chazinho de camomila, uma loção tônica específica. Mas pensa, tudo aquilo que nós já falamos sobre o fisiogenil. Se você optar com uma loção que tenha a composição de fisiogenil, para a diluição das argilas, você estará potencializando muito mais a ação dos minerais, dos óleos minerais presentes nessa argila. Então, dê sempre preferência para a diluição da argila, a homogeneização da argila, a nossa águas duras, que ela traz esse nome porque ela está com um composto fisiogenil, tá? Seria basicamente as águas termais, muito conhecida pelo mercado em si. E agora, no restante da linha Bonavita, o que nós teríamos que está presente nessa ortomolecular? O sérum vitalizante, que ele é rico em vitaminas, minerais e aminoácidos, então a presença dele é de PCA, silícios orgânicos, hidroxiprolina, ácido aspartico e vitamina C, um excelente produto para se trabalhar dentro do apelo ortomolecular. O sérum acne, que também tem a presença de sais minerais e aminoácidos importantes, além de ter os ativos específicos para tratar o processo inflamatório, ele apresenta aminoácidos associados a silícios orgânicos na reestruturação da pele e também no combate ao processo inflamatório, porque temos o zinco associados ao ácido salicílico, que estão potencializados com silícios, que é a vetorização. E entre outros produtos também presentes dentro da linha Bonavita. Se vocês começarem a perceber qual é o real conceito da ortomolecular e com tudo aquilo que vocês aprenderam até aqui, vocês vão poder notar que todos os produtos presentes na composição
da Bonavita estão com esse apelo de ortomolecular. E o que é a terapia ortomolecular mesmo? Restabelecimento da homeostasia. Então eu tenho que buscar nutrientes para proporcionar o equilíbrio da minha máquina, que é o corpo, e de todos os seus sistemas. Por isso, buscar dentro da nutrição, do nutricosmético e do cosmético tópico, esses ativos que vão proporcionar essa homeostase, esse equilíbrio. Agora eu faço novamente a pergunta. Quantos de vocês que estão aqui me assistindo trabalham com terapia ortomolecular? Todos, né? A partir do momento que optaram em trabalhar com a Bonavita Cosméticos, todos os produtos trazem o apelo de ortomolecular. Agradeço muito a presença de vocês, tenho certeza que consegui engrandecer mais um pouquinho esse conhecimento e fazer com que vocês percebam o diferencial que vocês levam para a estética de vocês. O meu muito obrigada.